Fala galera, e aí, tudo certo? Estamos aí de volta para mais um vídeo, agora apresentando meus álbuns favoritos aí do ano de 1993. Vamos lá, mais um grande ano aí da década de 90, né? Cheio de lançamentos acima da média. Analisar a lista final aí, me pareceu que as bandas que eu escolhi, que já tinham álbuns lançados, elas estavam querendo aí em 93 atingir uma nova identidade, né? Resultando aí em vários trabalhos inovadores para as próprias bandas, além de alguns grupos debutantes aí que estavam com discos absurdos, incluindo a minha primeira posição. Bom, sem mais, vamos lá para a lista. Voivod, The Outer Limits. Uma das bandas mais criativas e inovadoras de metal desse planeta, ia lançar aí em 93 o último álbum do período considerado clássico da banda. Desfalcado do baixista Jean-Yves Thériault, o Voivod em 93 deu um outro passo além na criatividade infinita que percorreu aí toda a carreira da banda desde o álbum debut em 1984. As músicas do Outer Limits, elas mantêm aquela veia psicodélica que já acompanhava a banda aí no álbum anterior, o Angel Red. Mas aqui de uma forma até mais acessível, cheia de momentos marcantes e grudentos que dão contraste com os arranjos mais esquisitos, que já era uma marca da banda aí nesse período, né? A temática sci-fi, ela se encaixa perfeitamente na proposta da banda, o que me faz acreditar que o único fator aí desse álbum não ter ganhado maior destaque na época foi o desinteresse, né, o real desinteresse do público por esse estilo musical. Enfim, arte em forma de música passa o teste do tempo, e é justamente por isso The Outer Limits marca aí minha 10ª posição nessa lista. The Mist, Ashes to Ashes, Dust to Dust. A banda brasileira The Mist deu um passo ousado no lançamento desse EP, que é praticamente um full-length, né? Tem 27 minutos. Pra trás aí ficou o thrash metal obscuro e depressivo dos álbuns Phantasmagoria e Hangman Tree. E aqui a proposta do The Mist é mais voltada para um som que chega a beirar o industrial devido à sonoridade aí mais mecânica, principalmente nas guitarras, mas ainda com a base focada no thrash metal. Os vocais meio robóticos, eles dão um clima totalmente futurista para a coisa toda. E com uma escrita musical inovadora, mas mantendo as raízes, o disco conseguiu atingir um equilíbrio muito interessante. A música de abertura Cross Child, com mais levada, é um grande exemplo do quanto essa nova proposta deu certo, enquanto faixas mais rápidas, aí, como Naked Lunch, dão um alívio, mostrando como o foco e equilíbrio resultam em álbuns surpreendentes, e que inovação não significa mudar totalmente um estilo. Loud Blast, Sublime Dementia. Infinitamente superior aos trabalhos anteriores dessa banda francesa, o Sublime Dementia surpreendeu em 93, sendo dos álbuns de death metal aí mais originais e característicos daquele período. O disco tem desde passagens mais atmosféricas, com vocais sopranos, até tempos quebrados marcantes, completos com uma agressividade uniforme, numa escrita musical variada que fazem até você pensar que está ouvindo outra banda, né? Considerando os trabalhos mais básicos aí, dentro do padrão, que foram lançados anteriormente pelo Loud Blast. Inúmeras ideias aí, todas concentradas em um álbum que, curiosamente, infelizmente, não obteve maior destaque no meio death metal, já que ele pode cair aí fácil no gosto de pessoas que veem valores aí em discos como Human, do Death, ou Testimony of the Ancients, do Pestilence, por exemplo. Completo com uma gravação de alto nível, clara e dando destaque para todos os instrumentos, o terceiro álbum aí do Loud Blast marca a minha 8ª posição nessa lista. Invocator, With the Apocalypse. Mais uma banda com uma diferença drástica aí de um álbum para o outro, né? O Invocator, ele mudou toda a sua estrutura musical no lançamento desse segundo álbum. A banda abraçou totalmente a linha groove metal nesse disco, deixando de lado aqueles andamentos quebrados aí do álbum anterior para um som com mais levada. O que me surpreende nesse álbum é que, ainda assim, a banda conseguiu manter o nível alto de qualidade, né? Nesse que é provavelmente o único álbum do estilo groove metal que vai aparecer em alguma lista minha. Você escuta músicas como Condition Critical ou Lost at Birth,
Elas mostram uma pegada mais simples e direta, muito violenta, com vocais característicos, equilibrados e sem aquela entonação panteresca que a maioria das bandas que se aventuraram aí por esse estilo adaptaram. Talvez tenha sido o fato da banda ser europeia, eu não sei dizer, mas eu sei que o álbum Wave the Apocalypse é um dos únicos desse estilo que cai no meu gosto, provavelmente o último grande lançamento dessa banda injustiçada aí. Pestilence, Spheres. Mais uma vez uma banda que estava em constante evolução, apresentando uma nova proposta musical, né? Dessa vez o Pestilence, que é um dos maiores representantes aí do death metal holandês, lançou um álbum totalmente fora dos padrões do death metal. Ainda que esse álbum seja classificado como progressivo, a apresentação ela é mais voltada para o lado viajante, tudo completo com o uso de sintetizadores, solos jazzísticos, numa abordagem mais sci-fi que dá um toque mais espacial para a banda. Remetendo até ao Voivod aí, só que um pouco mais voltado para o death metal. Desde o álbum anterior, os vocais são de responsabilidade do guitarrista Patrick Mameli, e nesse álbum a voz dele está um pouco mais gritada, que dá um sentimento meio que angustiante nas músicas curtas e diretas, né? Como que se você tivesse perdido no espaço, vagando em órbita, até o limite de oxigênio disponível aí em 33 minutos, refletindo sobre tudo que foi sua vida miserável até então. Conheço muita gente que considera o Spheres aí um álbum meio inferior na carreira do Pestilence, né? Mas eu particularmente simpatizo demais com a forma única de metal que a banda atingiu nesse belo disco. Isso aí, galera. Obrigado por terem acompanhado. Então aguardem aí próximo vídeo com a conclusão da lista de álbuns de 1993. Valeu!